Vamos procurar fazer então um ambiente tranquilo, apropriado para a aproximação, né, das entidades amigas. Peço a você também que me acompanhe nessa pausa, nessa pequena prece, para que a gente possa sintonizar com esses amigos. Então vamos lá. Feche os olhos comigo. Vamos procurar aquietar um pouco a nossa mente, sempre tão atribulada, o nosso coração, para que a gente saia um pouco do mundo externo e vá um pouco para o mundo interno, onde nós vivemos, onde nós continuamos as nossas experiências e toda a nossa capacidade de percepção se encontra no nosso lado interior. Então vamos elevar o nosso pensamento até as forças superiores da vida, num campo vibracional positivo. Vamos mentalizar a figura de Jesus como se ela estivesse aqui agora, ao nosso lado, nos ajudando, nos dando aquela força espiritual que nós tanto precisamos para dar sequência às nossas tarefas. Senhor Jesus amado, Divino Mestre, mais uma vez nos encontramos aqui diante da sua bondade, pedindo que a sua presença se faça viva em todos aqueles que estão sintonizados com esse nosso encontro. Um encontro despretensioso, um encontro que objetiva a paz, a amizade e também uma espécie de pausa reflexiva para que nós possamos sentir melhor a visão espiritual das coisas. Que a sua luz nos inspire, coloque palavras generosas na nossa boca, no nosso sentimento, e que todos nós possamos aproveitar esse encontro. Assim, no seu nome, no nome de Deus, nós vamos abrindo espaço para as entidades se aproximarem e se colocarem, se posicionarem para a nossa tarefa de hoje. Graças a Deus, Senhor Jesus amado, Divino Mestre, é sempre um motivo de muita alegria para o meu coração poder compartilhar com todos vocês esse nosso encontro. Encontro esse patrocinado pelas forças divinas, que sempre se dispõe a nos ajudar à medida em que nós também estamos interessados em ter uma vida melhor, em ter uma vida mais equilibrada. E sabemos que para chegarmos a isso, o nosso trabalho interior é muito grande, intenso, e a nossa percepção do momento também precisa estar afinada com os propósitos do bem verdadeiro, para que a nossa vida possa ser então aproveitada e nós possamos diminuir o índice
de sofrimento que a nossa alma experimenta, bem como tantas preocupações, tantos medos, tantas conversas que se ouvem. Bem, hoje gostaria de mencionar as questões ligadas à sensibilidade espiritual, mais especificamente à mediunidade. A mediunidade é uma capacidade inata no ser humano, nasce conosco. E isso já vem de outras experiências de vida física, que quer dizer que temos uma capacidade de podermos perceber a vida além dos sentidos normais, os 5 sentidos normais. Esta capacidade, esta capacitação, ela acontece numa condição chamada aura. O que vem a ser aura? Uma irradiação que os seres vivos possuem em torno do corpo, delineada pela frequência de vibrações vivas que o nosso corpo exala. Estas vibrações, esta aura, possuem naturalmente uma espécie de campo eletromagnético, biológico, que tem a capacidade de perceber as coisas, de sentir coisas, de notar coisas, ainda que seja no nível intuitivo, não muitas vezes claro, mas bastante perceptível. Isso quer dizer que, diante de tudo aquilo que estamos vivenciando hoje, além dos sentidos, muitas coisas que vêm até nós não são necessariamente coisas nossas ou coisas que poderíamos chamar de físicas. Porque estes campos de energia se entrecruzam diariamente. Imagine uma cidade grande como São Paulo, como Rio, como qualquer outra grande capital do Brasil, do mundo, a quantidade de pessoas que ali vivem, né? Que ali fazem as suas atividades, a quantidade de magnetismo que existe no ambiente. Então, essa capacidade de perceber, ela não tem nada assim de muito extraordinário, é apenas algo além dos sentidos comuns, o tato, o paladar, olfato, audição, todas estas coisas, visão, todas estas coisas, elas são percebidas no nível chamado espiritual, no nível chamado energético, porque ele não é palpável, embora seja perceptível. Associado a isso, existem as atividades do mundo moderno que igualmente utilizam muitas frequências e radiações, como é o caso de toda a condição informática, mesmo os celulares, mesmo as antenas que estão dispostas sobre o planeta e até mesmo os satélites que estão fora do planeta, mas irradiam as suas frequências para serem captadas no planeta, de modo que nós estamos num mar de frequências. Além disso, nós temos igualmente as nossas frequências internas, os nossos estados emocionais.
Então, nós poderíamos chamar essa capacidade de percepção de sexto sentido, isto é, alguma coisa além dos 5 sentidos normais, como já havia explicado. Quando esta capacidade de perceber é motivada, estimulada por um agente externo inteligente, a isso se dá o nome de mediunidade, igualmente conhecida em todo o mundo, né? E mesmo fora da Terra. A mediunidade é uma capacidade muito natural, embora muitos contestem. Há de chegar o momento em que a ciência poderá demonstrar cientificamente o seu jeito de funcionar. Então, nós poderíamos, nesse caso, didaticamente, chamar a mediunidade de sétimo sentido. O sexto sentido é a capacidade de perceber. E o sétimo sentido é quando essa capacidade de perceber é estimulada por um agente externo inteligente, e a isso se dá o nome de mediunidade. Ou seja, eu, você, todos nós temos maior ou menor capacidade de captar as frequências diversas do ambiente, ou mesmo distante do ambiente, tanto no mundo chamado físico, como no mundo chamado astral ou espiritual. Nós também entendemos como mundos paralelos ou outras dimensões. Muito bem, isto posto, isto colocado, eu quero dizer a vocês que muitas das situações, ou boa parte das situações que você experimenta como percepção dentro do mundo físico, nem sempre é originário da sua mente, da tua percepção natural. Nós captamos do consciente coletivo muitas mensagens e captamos também do inconsciente coletivo muitas mensagens. Tanto o consciente quanto o inconsciente são elementos que detêm larga faixa de frequências na nossa memória ancestral. Isto quer dizer que nós já trazemos de outras vidas experiências passadas, situações passadas, de medo, de raiva, de abandono, de alegria, de ira, de luta. São muitas as nossas experiências. Eu estou fazendo essa pequena introdução um tanto mais técnica, digamos, para dizer que todos podemos sentir coisas que não sabemos de onde vêm. Elas podem ser originárias do nosso próprio passado, das nossas próprias experiências passadas, do nosso arquivo, também chamado arquivo acássico, de experiências passadas, como pode naturalmente ser das nossas experiências atuais. O que eu quero dizer com isso é que se muitas coisas que nós sentimos, sobretudo aquelas que aparecem dentro de nós de forma abrupta, de forma muito repentina, elas vêm de fontes externas. E estas fontes externas nem sempre sabemos as suas origens, ou, melhor dizendo, as suas intenções. Quando a bondade de Jesus recomendou-nos a vigilância, ou a oração e a vigilância, talvez estivesse implícita nessa ideia a configuração de que, estando nós diante de tantas frequências, é preciso que tenhamos uma certa atenção para os estados emocionais
que chegam até nós. Vocês podem perceber atualmente as variações de estados emocionais que vocês estão vivendo. Da alegria para a tristeza, do bem-estar para a dor, da irritabilidade, a insegurança, todos os aspectos fortemente condimentados de condições emocionais acontecem de maneira muito rápida e nem sempre nós conseguimos entender esta condição dentro de nós e isso nos desgasta profundamente. Você pode dizer assim, mas eu não sou médium, eu não trabalho com isso, aliás, eu nem quero mexer nisso. Tá bom, isso é uma opção com o que fazer com a sua capacitação. Isso é um outro aspecto. Mas que estamos aptos a captar muitas situações emocionais, isto é um fato. Digo mais, até mesmo o cansaço e determinados tipos de dores físicas, inquietações, situações de ressentimento, podem ter origem na condição externa e você, naturalmente, pela sua facilidade de percepção, pode estar num dia mais receptivo. E esta condição faz com que você absorva, sem saber de onde, sem saber a origem, tais situações, o que gera naturalmente um desgaste muito grande do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional. Nós temos comentado muito sobre as questões do sugestionamento, porque as sugestões possuem um efeito quase hipnótico sobre todos nós, se não estamos atentos à condição e à forma de como eles são manipulados, de como eles são levados em conta à nossa volta. Isso quer dizer que há muitos interesses de todas as formas, de todas as maneiras. E a pergunta é, a quem interessa que permaneçamos inquietos, desassossegados, sem alegria no coração? Você pode me dizer, não, mas a minha vida está difícil, eu tenho muitos motivos para estar assim. É possível que você esteja atravessando uma fase mais difícil, mas quanto ao fato de você desconhecer o acúmulo dessas impressões dentro de você pela sua natural capacidade de captar, isso pode ser relevante na medida em que você comece a mudar o seu padrão de interpretar o que vem de fora. Porque essa é a grande diferença entre a pessoa que tem essa condição de percepção, mas compreende esse mecanismo e não se deixa envolver de forma tão profunda com essas circunstâncias emocionais. Por isso, a vigilância pede que tenhamos uma certa cautela quando somos convidados a vários tipos de impulsividade. A impulsividade da ira, a impulsividade da agressividade, a impulsividade da imposição da nossa vontade sobre os outros e tantos aspectos que acabam desalinhando a nossa harmonia. O ser humano pode, pelas condições que tem hoje, encontrar algum sentido de harmonia se compreender o funcionamento das coisas. Mas em não compreendendo o funcionamento das coisas, pode viver num desalinho constante. E esse desalinho constante pode ser uma grande porta aberta para desajustes emocionais,
para enfermidades, doenças e outras tantas experiências duras, nefastas, difíceis a que estamos assistindo. Então, primeiramente, precisamos compreender que temos uma vontade própria, uma força própria. E quando nós nos colocamos diante dessa força própria, nós podemos não aceitar determinados tipos de interferência energética sobre nós. E não aceitando, nós vamos mantendo a nossa força e ficamos muito menos influenciados por todos esses interesses estranhos que querem nos inquietar. Existem aspectos políticos, existem aspectos emocionais, existem interesses financeiros. A quantidade de aspectos é muito grande, mas eu, dentro de mim, sou soberano. Eu posso me colocar dentro da minha verdade, dentro da minha firmeza, com clareza, com bondade, com generosidade, mas com muita firmeza de posicionamento. Aliás, a firmeza de posicionamento costuma ser o que mais nos ajuda a lidar com esse tipo de experiência que vem acontecendo hoje. Mesmo que você não se identifique com nenhum aspecto de natureza mediúnica, a sua antena, digamos assim, a sua capacidade de percepção continua aí, continua clara, continua visível, mas eu quero que você observe as mudanças num só dia que você tem, os estados emocionais. E se você for rastrear essas situações, você vai ver que muitas delas vêm de coisa alguma. Vem de nada muito claro, muito direcionado, mas a gente capta, se abate, ficamos mal, ficamos perturbados, ficamos equivocados, ficamos confusos, porque essas energias têm um efeito muito pesado sobre nós. A boa notícia é que o caso inverso também é verdadeiro. Quando eu me ligo às coisas superiores, ao trabalho, à bondade, à firmeza, à compreensão, à paciência, à tolerância, à postura, à ética, todas estas coisas são profundamente responsáveis para nos trazer aspectos internos positivos, saudáveis. Parece que estamos, de fato, numa guerra de interesses. Nós aqui no mundo espiritual chamamos isso de guerra espiritual, porque são interesses que cada qual puxa para um determinado aspecto, para um determinado lado. E o nosso lado é o lado do bem, da verdade, da força interior, e é isso que você tem de sobra aí. Mas é preciso que você perceba isso, que você é mais forte do que estas ondas todas, que você é muito mais firme quando você se posiciona do que quando você se deixa levar sem uma postura mais clara a respeito de certos aspectos. Ainda que você não simpatize com os aspectos da mediunidade, aliás, vamos dizer, muito natural que você pense assim, mas nem por isso você deixa de ser médium, nem por isso você deixa de ser sensível, nem por isso você deixa de ser um imã para atrair determinadas situações de natureza energética. De modo que nós estamos no meio de uma grande transformação. O planeta passa por transformações profundas. E não se iludam, muitas coisas irão se modificar no planeta. Por mais que nós não gostemos,
Por mais que a vida não obedeça tantas vezes à nossa vontade pessoal, é assim que a evolução se processa. Nós teremos que nos tornar pessoas mais humanas, pessoas melhores no comportamento, pessoas dignas na sua postura de ser, cooperativas, mais compreensivas e também com um zelo maior em relação ao próprio corpo. Cuidar do corpo, o que você se alimenta, a maneira como você trata o seu corpo, como você utiliza as atividades do corpo, como é que você faz. Todas estas experiências, elas estão aí para todos nós. Nós temos recomendado a conexão com o mundo espiritual superior, porque essa experiência nos faz alcançar um patamar mais firme, um patamar mais harmonizado, um patamar em que nós fiquemos um pouco mais conscientes das qualidades que temos. Aliás, o tempo é de utilizarmos tudo que sabemos, tudo que você já leu, tudo que você já experienciou, tudo aquilo que você já ouviu falar e que faz sentido para você, é a hora de experienciar, é a hora de experimentar, é a hora de ver se aquilo é verdadeiro ou não, porque a tua sensibilidade vai continuar ativa. Você vai sentir coisas que você não vai entender por quê. Você vai sentir coisas, e estas coisas muitas vezes vêm de pessoas próximas ou distantes, porque o pensamento ele é uma mensagem com endereço certo. A pessoa pensou em você, seja um pensamento bom, útil, ou um pensamento não tão bom, você vai sentir, você vai perceber. Então, a sua intuição precisa estar afinada com essa percepção. E não se deixe levar pelas ilusões do caminho, porque há muitas ilusões, há muitas informações estranhas, contraditórias. Confia um pouco melhor no teu sentir, porque sentir é vida, tudo que tem vida sente. Então o teu sentir é vida. Mas para que você tenha uma vida mais, vamos dizer assim, positivada, nós precisamos trabalhar para isso. Precisamos nos posicionar para isso, para que nós consigamos mais amplitude de força. A amplitude de força é necessária para que nós venhamos a fortalecer os caminhos que nos levarão às grandes vitórias, que nos levarão às grandes conquistas. É verdade que tudo tem um preço, mas esse preço nós, com equilíbrio, estamos dispostos a pagar para alcançar a paz interna. Se Jesus nos recomendou que não devíamos nos inquietar por coisa alguma, ele não falaria isso se não houvesse um propósito. E nós nos inquietamos hoje por qualquer coisa mexe com o nosso equilíbrio, com o nosso ânimo. Nós precisamos desenvolver um pouco mais de maturidade adulta para nos sentirmos mais ligados ao conhecimento e à maturidade, por que não? Não é? E temos força para isso, temos possibilidades para isso. De modo que cuide da sua mediunidade, cuide da tua percepção e saiba que é possível que você, hoje ainda, sinta coisas estranhas, inesperadas, às vezes dores de cabeça não se sabe de onde, sensações físicas estranhas, não tão boas, mal-estares, há tanto sugestionamento de doença no ar em função do tempo pandêmico que as pessoas estão um pouco desgovernadas
na percepção de si e faça naturalmente aquilo que é aconselhável, todos os cuidados aconselháveis, a utilização da máscara protetiva, a higienização, mas também a higienização do pensar, a higienização do teu jeito de ser, conservar a alegria, ainda que os momentos peçam um pouco mais de firmeza em alguns aspectos, mas a alegria de poder viver, de poder experimentar, de poder fazer, isso efetivamente não tem preço. Cuida de você. E quando as percepções estranhas surgirem, saiba que elas vêm não se sabe de onde. Elas vêm de algum lugar, ligado a você ou não. Seja como for, se você criar o hábito de buscar a conexão espiritual superior, você conseguirá lidar com este aspecto estranho, venha de onde vier, de maneira muito fácil, muito clara, muito firme, e essa energia em desalinho, quando ela bate no seu campo, não é? No seu campo de radiações, ela faz aquele efeito e não consegue transpor as barreiras da tua autopercepção, da tua aura. Ou seja, ela passa por você, incomoda, mas não fica. E não ficando, efetivamente você está protegida, protegido de algo mais danoso, que pode começar com uma energia negativa, com uma energia enfermiça e provocar bastante problema na sua vida. Então, cuide de você, cuide do teu pensar, preste atenção, sobretudo aquelas experiências que surgem do nada. Quando surgir uma coisa assim, procure um lugar reservado, faça um pensamento bom. Se você acredita em Jesus, se conecte com Jesus. Se você acredita em Deus, se conecte com Deus. Faça aquela expansão de energia positiva para que você possa sair daquele estado desagradável e possa voltar ao seu modo natural, ao seu jeito natural de ser e de pensar. Então, eu convido vocês agora, junto comigo, a fazer uma reflexão meditativa para nós aprendermos a ficar um pouco mais ligados a essas sensações, a essas percepções. Feche os olhos comigo. Veja que o teu corpo é um centro de percepções. Tudo no corpo sente. Porque tudo no corpo tem nervos. Estes nervos se entrelaçam, conduzindo energia, estímulos, onde o cérebro comanda as reações. O seu corpo é uma mágica, é uma perfeição divina em que você irradia a sua energia e também capta muita energia. Às vezes estamos num momento mais desgastado fisicamente. E quando assim estamos, é mais fácil captarmos energias de desânimo, de descontentamento, energias de desapreço. Quando estamos ligados ao ressentimento, à mágoa,
e a todos estes aspectos emocionais mais difíceis, nos sentimos ainda mais enfraquecidos, porque julgamos que a vida é feita para sofrer. Isso não é verdade. O sofrimento faz parte do nosso processo de aprendizagem. Mas quanto mais nós vamos aprendendo, quanto mais nós vamos crescendo, quanto mais nós vamos descobrindo o verdadeiro caminho do bem dentro de nós, mais nós nos sentimos fortalecidos contra tudo e contra todos. Até mesmo as doenças terríveis podem perder a sua força na medida em que nós vamos nos ligando à vitalidade, à alegria, ao contentamento, mesmo que para isso não tenhamos tantos motivos assim para mantermos esses estados, mas quando nós observamos com mais critério, entendemos o significado das coisas e valorizamos através da gratidão tudo aquilo que a vida nos tem dado. Por isso, é importante que nós enxerguemos a partícula divina em nós. A partícula divina em nós, ela está misturada com os nossos próprios átomos, está misturada com o nosso próprio espírito, faz parte do nosso ser, as partículas divinas de amor, de generosidade, que irão se desenvolver na medida em que nós formos despertados para essa realidade. O que faz a vida da gente efetivamente mudar é essa compreensão de que não estamos sós, de que não estamos abandonados, de que não somos relegados ao esquecimento, e sim que as partículas divinas que estão em nós precisam ser acionadas a fim de que nós tenhamos uma conduta de participação nas coisas mais efetivas. Deus em nós é a força que movimenta, que cura, que transforma, que possibilita e que acaba levando para longe todos os infortúnios, todas as dores, todas as incertezas, todos os medos. Para cada átomo seu, há um átomo divino apoiando, segurando, dando a você as possibilidades, através do recurso da inteligência, de poder realizar uma atitude digna e passar por todos estes aspectos pela qual o planeta está passando de transformação, de pé, firmes, relativamente saudáveis e com as possibilidades de alcançar aquilo que a tua alma alcança. Você é uma antena viva e antenas vivas irradiam e captam. Onde você exerce as suas funções pessoais, você pode ser um ponto de luz, irradiando amizade, cooperação, entendimento. Você pode, onde quer que a tua influência alcance, você pode alcançar pessoas a fim de que o ambiente onde você esteja se torne gradualmente um ambiente mais amistoso, mais cooperativo, mais amoroso, mais generoso. Mas se você, sem perceber, der vazão a esse nosso lado ainda instintivo, animalizado, nós prevemos muitas dores de sofrimento para alcançar
a paz e o equilíbrio que tanto sonhamos. Instintos nós temos mesmo, instintos ainda animalizados, nós ainda somos pessoas muito reativas, somos pessoas que querem fazer as coisas sempre do nosso próprio jeito. Isso é natural na nossa idade espiritual em que nos encontramos. Mas agora, procure fazer a sua antena espiritual alcançar locais de vida plena, locais de vida verdadeira, de pessoas extraordinariamente humanas, bem-humoradas, positivas, que se sintam felizes em estarem próximas umas das outras. Esses lugares existem e fomos criados para esse tipo de experiência pessoal. Ainda que não tenhamos conseguido chegar lá, estamos no caminho. Apazigua o teu coração, confia que as tuas coisas começarão passo a passo a se transformar em positividade, em equilíbrio, mas, sobretudo, não permita que a sua alegria seja removida do seu interior. Ainda que hajam momentos mais difíceis, mais duros, não deixe a sua alegria ir embora, não deixem roubar a sua paz e tudo aquilo que você, a duras penas, já conquistou. Lembre-se, para cada átomo há um átomo divino, dando a você suporte, presença constante, intuição, amor, perdão, generosidade, apoio, confiança, verdade, inteligência, enfim, tudo aquilo que faz sentido na vida de todos nós. Crie um hábito de você fazer uma conexão positiva, ao menos uma vez ao dia, para que você possa manter a sua antena limpa e, sempre que perceber algo estranho, note que isso está com você, mas não é seu. E se não é seu, não te pertence. E se não te pertence, você não vai segurar nem absorver e simplesmente com a sua positividade irá afastar naturalmente do seu campo vibracional de frequências essa energia intrusa que pode ter vindo até direcionada por alguém, mas que não terá sucesso pela força da sua condição, pela força da sua competência pessoal e pela força da tua clareza interior. Pense nisso, para que a sua sensibilidade te promova a espaços cada vez mais positivados, onde quer que você se encontre. Fica com Deus, fica na paz, fica na luz.